Olá, aluno e aluna do CPV UEL, tudo bem? Você já conhece o nosso Cineclube? Toda sexta-feira nós disponibilizamos no Instagram e no Facebook do cursinho um filme que será debatido via live do Instagram na semana seguinte. Serão ao todo 7 filmes que abordam diferentes temáticas muito importantes para alimentar nossa compreensão de mundo e contribuir para a sua preparação para o vestibular. Então, depois dessa aula, corre lá no Instagram e no Facebook do CPV UEL e aproveita! Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna do CPV UEL. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Sou o professor Vinícius e hoje estou aqui continuando a falar com vocês sobre Brasil Independente, hoje especificamente sobre o Primeiro Reinado. É o tema da unidade 8 de nossa apostila 2, que já está lá no site, no grupo do Facebook História CPV 2020. Antes de assistir, como eu sempre lembro todos vocês, você que já está acompanhando nossas aulas há muito tempo, já está cansado de escutar, mas eu sempre repito e eu sempre reforço que você veja as aulas anteriores se você ainda não viu, principalmente a primeira aula. Entre no nosso grupo no Facebook, o grupo História CPV 2020, peça para participar, nós estamos postando todos os materiais de aula lá quando sai alguma coisa nova e leia a apostila antes de cada aula, porque as nossas aulas aqui elas funcionam de forma complementar à apostila. Eu trago muitas coisas, muitas informações que a apostila não traz muito bem explicadas e outras coisas que eu não explico, a apostila vai detalhar melhor. Então é muito importante vocês complementarem esses dois materiais de estudo, beleza? Hoje eu tenho um recadinho a mais para vocês, que é sobre o nosso simulado online. Você já deve ter visto, já faz alguns dias que nós estamos divulgando, mas aqui eu reforço para vocês. No dia 30 de maio, ou seja, neste sábado, nós teremos o simulado de conhecimentos gerais online. Nós vamos disponibilizar um link ali no site do cursinho, você pode entrar para fazer essa prova no Google Formulários. E no dia 6 de junho, também um sábado, nós colocaremos o simulado de português e de língua estrangeira. Foi uma alternativa que nós achamos aí para fazer o simulado mesmo com essa situação de isolamento. Então já anota na agenda, já reserva um tempinho no sábado para você fazer esse simulado, descobrir no que você precisa melhorar, no que você já aprendeu até agora. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante mais esse recurso que o cursinho da UEL disponibilizou aí para vocês. Entrando na nossa aula, só recapitulando um pouquinho do que a gente discutiu na aula anterior. Eu falei para vocês sobre o que significa a gente entender a independência do Brasil como um processo. Certo? Eu falei que a independência do Brasil ela não aconteceu só naquele momento, em 1822, quando Dom Pedro I levantou a espada lá na beira do Riacho Ipiranga e declarou a independência ou morte, como a gente é acostumado a aprender na escola. Não, é um processo longo, um processo que se iniciou, a gente pode dizer, em 1808 com a vinda da corte e só terminou muito depois do chamado Grito do Ipiranga. Então tudo isso foi bem explicadinho lá na aula anterior. E, com isso, eu comecei a explicar como que se deu esse processo de transferência da corte portuguesa para o Brasil, o contexto em que isso aconteceu, o contexto das guerras napoleônicas, como que aconteceu o embarque. Falei sobre o período joanino, que vai de 1808 até 1821, que é o período em que o rei, o príncipe regente Dom João de Portugal, está aqui no Brasil, está administrando o Império Português a partir do Brasil. E esse período ele é muito importante para o processo de independência. Por quê? Em 1821, Dom João e uma grande parte da família real e uma grande parte da corte vai retornar a Portugal, mas, como eu finalizei na última aula, Dom João retornou a Portugal e deixou seu filho Dom Pedro aqui no Brasil. E é com isso que nós vamos entrar na nossa aula de hoje, quando nós vamos falar sobre a independência em si do Brasil, a declaração de independência que aconteceu finalmente em 1822, o primeiro reinado de Dom Pedro I aqui no Brasil, que vai de 1822 até 1830, e o processo de crise desse primeiro reinado, como que ele vai se encaminhando para o seu fim, dando início a um novo período na história do Brasil. Vamos nessa então? Antes de eu começar a aula, é possível que vocês escutem algum chiado no fundo, que hoje está chovendo no nosso estúdio, mas ainda bem que está chovendo, né? Essa estiagem que a gente estava enfrentando aí estava um pouco complicada. Mas enfim, voltando aqui para a nossa aula,
Para a gente começar a entender o processo de independência no Brasil, é bom a gente entender alguns antecedentes, certo? O que veio um pouquinho antes daquele grito no Ipiranga, daquela declaração de Dom Pedro I, independência ou morte. As cortes, que eu já falei para vocês o que eram, né? Aquela assembleia que se revoltou em Portugal e determinou a volta de Dom João VI para Portugal, em 1821 começou a elaborar uma constituição para o Império Português contra o absolutismo, ou seja, contra o poder absoluto que o rei acumulava, que o rei concentrava naquela época. Portanto, essa constituição elaborada pelas cortes começou a retirar poderes de Dom João VI. As cortes também, assim que se reúnem, solicitam que o Brasil envie 77 deputados para participarem da elaboração dessa Constituição, o que acaba gerando uma reação bastante favorável na colônia, né? Naquele momento, a colônia ainda não pensava, não era totalmente favorável à independência com Portugal. Então, esses deputados brasileiros que foram eleitos para atuarem nas cortes tiveram uma reação favorável, acharam que aquilo seria uma medida positiva por parte das cortes portuguesas. No entanto, assim que a Assembleia das Cortes começa a se reunir, a participação brasileira é cada vez mais reduzida. Para vocês terem uma dimensão da sacanagem que foi feita com esses deputados brasileiros, os primeiros deputados brasileiros só chegaram em Portugal em agosto de 1821, por conta de toda a demora nos transportes, nas comunicações, enfim. Tudo isso muito característico daquela época. No entanto, eles chegaram em agosto e as cortes já estavam se reunindo desde janeiro daquele ano. Então, isso teve como resultado que a participação brasileira foi muito reduzida e as cortes acabaram elaborando propostas para recolonizar o Brasil e pressionar pelo retorno de Dom Pedro, o Dom Pedro I, que havia ficado aqui no Brasil, desmontando assim a administração brasileira. Então, apesar das cortes dar uma abertura para que os deputados brasileiros participassem, as reais intenções desses deputados portugueses que dominavam a corte era recolonizar o Brasil e pedir o retorno de Dom Pedro para Portugal. No Brasil, isso gerou uma série de reações distintas. O norte, as regiões norte e nordeste, acabam apoiando essa política das cortes, porque lembra que eu falei na última aula também que a região norte e nordeste eram os maiores insatisfeitos com a situação da corte no Brasil? Eles que estavam se sentindo mais prejudicados? Então, com essas medidas das cortes, com essas propostas, o norte e o nordeste demonstram apoio na ideia de recolonizar o Brasil. E o Rio de Janeiro, portanto, a capital da colônia, a capital do Brasil naquele momento, essa discussão acaba ficando muito dividida entre os conservadores e os liberais. Os conservadores defendendo uma obediência às cortes, defendendo o retorno de Dom Pedro e a restauração da colônia brasileira, fazendo parte do Império Português, contra os liberais. Os liberais eram aqueles mais exaltados que queriam que Dom Pedro desobedecesse às cortes e desse prosseguimento, desse encaminhamento a um processo de independência do Brasil. Os liberais, eles começaram a ganhar cada vez mais força dentro do governo e isso se traduz na Dona Leopoldina, princesa do Brasil naquela época, apoiando aos liberais. A situação foi se desenrolando de uma forma, com os liberais ganhando cada vez mais espaço, até que, em 9 de janeiro de 1822, um dia que passou para a história como o dia do fico, Dom Pedro declarou que iria permanecer no Brasil, independente de qualquer coisa, independente de qualquer decisão tomada pelas cortes. E aí ele começa um processo que ia se revelar irreversível. A partir desse momento, a região sul do Brasil, que era uma região um pouco esquecida, uma região um pouco desligada da corte, um pouco desligada do Rio de Janeiro, acabou declarando apoio à autonomia do Brasil e ao governo de Dom Pedro. Um exército próprio foi criado para fazer a proteção dos territórios brasileiros, já que não se podia mais usar o exército português, Dom Pedro não podia mais comandar o exército português, e tudo isso mostra que essa pressão das cortes pela recolonização, ela tem um efeito contrário àquele que as cortes esperavam, que era desarticular o poder do Brasil. Ela acaba unindo todos os brasileiros, as regiões mais distintas do Brasil, em torno de Dom Pedro, em torno do projeto de independência. Em junho de 1822, então,
Dom Pedro resolve convocar uma Assembleia Constituinte, e aí a gente pode dizer que esse é o passo mais profundo que ele dá no sentido de uma independência, uma emancipação. Por quê? Uma Assembleia Constituinte é um grupo de deputados que vai se reunir para elaborar uma Constituição, só que dessa vez será uma Constituição apenas para o Brasil, uma Constituição que daria soberania ao Brasil. E uma personagem muito importante nesse processo de convocação da Assembleia Constituinte, nesse processo de independência, é o famoso José Bonifácio. A gente já vai ver uma figura dele e vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Como vocês podem ter visto, a independência do Brasil, nesse momento, já estava a meio caminho andado, certo? Só faltava aquele momento em que seria feita a declaração, em que o Brasil se oficialmente declararia que iria se tornar independente. E essa oportunidade surgiu em agosto de 1822. Nesse mês, Dom Pedro fazia uma viagem a São Paulo. Ele foi tratar tanto de assuntos oficiais do Império, resolver alguns conflitos que estavam acontecendo ali naquela região, mas também para correr atrás de rabo de saia. Muito famosa a história de Dom Pedro envolvido com a dona Domitila de Castro, que era sua amante, vivia ali na cidade de Santos. Enfim, Dom Pedro estava viajando para cuidar tanto de assuntos de governo quanto assuntos particulares. Assim que Dom Pedro viaja, então, ele deixa Dona Leopoldina, sua esposa oficial, como regente no Rio de Janeiro e deixa José Bonifácio, essa figura política importante dentro do primeiro reinado, chefiando a equipe de ministros de seu governo. Nesse momento, o processo de independência já é irreversível. A partir desse momento, José Bonifácio já está conversando com todas as capitanias do Brasil, com todas as regiões do Brasil, declarando que o processo de independência do Brasil não tem mais volta e que a única coisa que falta agora é uma declaração formal, uma declaração oficial. E essa declaração vem quando as cortes, no finalzinho de agosto de 1822, fazem um ultimato e ameaçam o Brasil de guerra. Esse ultimato ele diz que Dom Pedro deve voltar imediatamente para Portugal, senão as cortes irão invadir o Brasil e usar da força física para fazer esse processo valer. Aí que chega o momento simbólico dessa declaração de independência, que é o 7 de setembro de 1822. Nesse momento, Dom Pedro ainda está em viagem por São Paulo. Ele recebe essas notícias do ultimato das cortes, recebe a notícia de que a independência já é irreversível e, nesse momento, ele declara a independência. Esse momento de 7 de setembro de 1822, a gente diz que ele é um marco simbólico. Porque o que isso significa? Não quer dizer que toda a questão da independência foi resolvida num único dia e num único grito, né? Ela é parte de um processo que se arrastou já desde muito tempo e que se intensificou com essa pressão das cortes pela recolonização do Brasil. Haviam muitos interesses em jogo ali, certo? E uma grande parte dos brasileiros passou a ser favorável à independência no Brasil, justamente porque isso atendia aos seus interesses. Tá? Então esse 7 de setembro a gente considera hoje como um marco simbólico, um marco da declaração da independência do Brasil. E a independência brasileira, isso é muito importante a gente ter em mente, ela foi um caso único na América. Né? Por quê? Ela foi conduzida pelo filho de um rei, né? por um monarca também, e ela teve como resultado um governo também monárquico, né? Enquanto vocês vão ver isso nas aulas de História Geral, que todas as outras independências da América, né, nessas antigas colônias espanholas, elas tiveram como resultado governos republicanos, governos que não eram governados por uma monarquia. Então o caso brasileiro foi um caso único na América, onde as alternativas republicanas radicais que surgiram, elas acabaram sendo abafadas. Um pouco disso vocês podem ver na nossa apostila, ali na unidade 2, quando fala que as capitanias da Bahia, do Norte, do Nordeste principalmente, tinham uma proposta de independência republicana, mas a proposta vitoriosa mesmo foi a independência monárquica. Portanto, a gente pode dizer que o nosso processo de independência brasileira, ele acabou criando um Estado, ou seja, criou um governo autoritário, um governo centralizado, mas não criou uma nação. Isso significa que não criou uma identidade a partir da qual todo o povo poderia se reconhecer dentro do Brasil. Isso seria um problema que só seria resolvido posteriormente, a partir principalmente do Segundo Reinado.
Passando por algumas imagens agora, só para a gente conhecer um pouquinho dos nossos personagens, né? Aqui uma imagem mostrando Dona Maria Leopoldina, a esposa de Dom Pedro e primeira imperatriz do Brasil. A nossa figura, né, o Dom Pedro I, tinha uma fama de galanteador, de garanhão, e a Marquesa de Santos, que era a Dona Domitila de Castro, amante de Dom Pedro I, também teve um papel muito importante aí nesse processo de independência. Aqui é a festa, uma gravura, né, representando a festa do Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Nesse momento começam a serem apresentados as grandes comemorações de apoio à permanência da família real liderados por Dom Pedro aqui no Brasil. Aqui a nossa figura, que nós já mencionamos bastante anteriormente, José Bonifácio, passou para a história como patrono da independência, uma figura muito interessante, uma figura que vale a pena nós conhecermos um pouco melhor e que teve um papel fundamental dentro desse processo de independência. E aqui o quadro mais famoso, né, sobre o Grito de Ipiranga, o quadro Independência ou Morte de Pedro Américo. E aqui sempre tem um detalhe, né? Existem aquelas histórias que Dom Pedro estava com dor de barriga no momento da declaração, que na verdade ele não tinha nada de toda essa pompa, de toda essa pose desse momento de declaração da independência, e muito provavelmente não tinha mesmo, né? Tanto que vocês podem ver que esse quadro ele foi pintado em 1888, então alguns anos já depois da declaração em 1822. Então, o que a gente pode perceber aqui é que essa ideia que a gente tem da declaração de independência como um momento glorioso, um momento cheio de pompa, foi criada só posteriormente. Naquele momento, em 1822, não houve nada de muito impressionante naquele grito do Ipiranga. Nesse momento, então, com a declaração de independência, com a conclusão desse processo de independência no Brasil, se inicia o primeiro reinado no Brasil, agora sim chefiado por Dom Pedro. Esse primeiro reinado, ele implantou um sistema político baseado em uma monarquia imperial e constitucional. Essa forma de governo serviu para garantir a união territorial e política do Brasil. Hoje, muitos estudiosos dizem que, muito provavelmente, se a independência do Brasil tivesse gerado uma república, hoje o Brasil que nós conhecemos não existiria. Seriam vários territórios divididos, independentes entre si, mais ou menos da mesma forma como é na antiga América Espanhola. Esse sistema da monarquia imperial constitucional acaba se tornando um sistema muito conservador, né, porque ele preserva o sistema escravocrata que já era vigente há muito tempo na colônia e o sistema senhorial, onde os senhores de escravos são uma espécie de nobreza da terra, uma espécie de aristocracia, uma espécie de classe privilegiada dentro do Brasil. Essa monarquia acaba tendo que criar uma série de novos cerimoniais e de novos simbolismos, então todo aquele esforço de criar uma nação a partir do zero, de apagar qualquer traço de ligação com Portugal, mas para isso vai acabar tendo que enfrentar uma série de dificuldades iniciais, principalmente a sua legitimação política e uma crise econômica muito profunda que já vinha pelo menos desde quando Dom João retornou para Portugal, levando consigo todos os fundos, todas as riquezas do Brasil. Esse processo está bem descrito na apostila de vocês, então nem vou entrar em muitos detalhes aqui, basta a gente mencionar que a dificuldade de legitimação política está relacionada ao reconhecimento interno, ou seja, dentro do Brasil, e externo, ou seja, no exterior, o reconhecimento da independência a esses estados e regiões do Brasil e os outros países também reconhecerem que o Brasil, a partir de agora, será um país independente e soberano, um país que não está mais ligado a Portugal. Esse vai ser um processo muito longo, um processo muito custoso para o Brasil, mas que vai acabar se concluindo com mais ou menos algum êxito. Nesse período também, inicia-se um temor muito grande de que estoure uma revolta escrava dentro do Brasil, já que naquele tempo aproximadamente 31% de toda a população do Brasil era constituída por escravos. Em algumas cidades, essa população de escravos chegava a ser até mais do que a metade, principalmente ali na região da Bahia e no Rio de Janeiro. E, junto com esse temor da revolta escrava,
A Grã-Bretanha, desde sempre, está pressionando pelo fim do tráfico de escravos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas nossas próximas aulas, quando for falar sobre a abolição, mas a Grã-Bretanha ela tem um papel muito importante, um papel muito forte de pressionar o Brasil pelo fim do tráfico de escravos, e o Brasil não vai conseguir cumprir esses acordos, muito pelo contrário. Quanto mais a Grã-Bretanha ameaça que o Brasil acabe com o tráfico de escravos, mais esse tráfico vai aumentar, porque os comerciantes de escravos, com medo das leis que acabam com o tráfico, eles acabam aumentando cada vez mais esse comércio, esse transporte, para aumentar os seus lucros, para, caso essa atividade ela seja proibida, eles já terem uma grande quantidade de riquezas, de ganhos acumulados. Tá? E nesse período do primeiro reinado também, se inicia o primeiro esforço para elaborar uma constituição para o Brasil. Aquela Assembleia Constituinte que Dom Pedro convocou já um pouquinho antes da Declaração da Independência. Ela tem início em maio de 1823 e ela é marcada por alguns debates muito exaltados, alguns debates muito tensos entre as alas dos liberais moderados, ou seja, aqueles principalmente brasileiros que queriam um sistema político baseado numa Constituição em que Dom Pedro obedecesse à Constituição, mesmo ele sendo o monarca, mesmo ele sendo o chefe de Estado. Os liberais exaltados, que eram aqueles que defendiam que o Brasil deveria se tornar uma república, deveria abolir a monarquia, deveria acabar com qualquer resquícios de um governo absolutista, e o Partido Português, aquele que realmente queria concentrar todos os poderes de Estado e de governo nas mãos de Dom Pedro I, dessa forma preservando a monarquia de linhagem portuguesa aqui no Brasil. Esse primeiro projeto de Constituição, ele acabou propondo que o governo brasileiro fosse dividido em 3 poderes, então aquela ideia que a gente já conhece hoje, né, do poder executivo, legislativo e judiciário, onde o legislativo teria predomínio sobre os outros poderes. E é claro que Dom Pedro não se agradou nem um pouco com essa proposta de Constituição. Assim que ela foi apresentada, em novembro de 1823, Dom Pedro reagiu e mandou dissolver essa Assembleia Constituinte, fechou essa Assembleia Constituinte, mandou todos os deputados para casa e elaborou uma nova Carta Constitucional, a Constituição de 1824, que seria conhecida como a Constituição Outorgada, né? Essa Constituição, ela foi elaborada por um Conselho Imperial, então um grupo de pessoas escolhidas pelo próprio imperador e que tinha entre os seus principais pontos, previa 4 poderes, então além dos 3 que nós já conhecemos, executivo, legislativo e judiciário, o poder moderador, que seria o poder exclusivo do imperador e que estava acima de todos os outros. Previa também as eleições censitárias indiretas, ou seja, eleições baseadas na renda, mas que eram indiretas, né? As pessoas não votavam diretamente num deputado, as pessoas votavam em eleitores que iriam escolher os deputados. E ela tem algumas características muito interessantes, porque acaba permitindo o voto aos libertos e analfabetos. Tá? Então, essa Constituição ela passou para a história, apesar de ter uma característica muito centralizadora, muito autoritária, acabou passando para a história como uma Constituição que permitia o voto a mais pessoas do que até mesmo as primeiras Constituições da República, certo? Aqui só para nós vermos algumas imagens, essa foi a primeira bandeira imperial do Brasil, né? Então ainda existem alguns elementos aqui de origem portuguesa, principalmente a cruz e a coroa, mas as cores dessa bandeira elas são totalmente novas, né? Ela une o dourado da casa de Habsburgo, da Áustria, e o verde da casa de Bragança, que é a casa de Dom Pedro. Aqui uma imagem da coroação de Dom Pedro. Uma imagem muito semelhante a essa vocês vão poder encontrar naquele quadro em que mostra Napoleão sendo coroado, né? Isso é uma característica do governo de Dom Pedro, que ele se inspirava bastante no imperador Napoleão para montar e para elaborar os seus símbolos de poder. E aqui um pano de boca do Teatro Imperial, elaborado pelo Jean-Baptiste Debré, que mostra uma alegoria, né, mostrando a criação da nação brasileira, a criação do Estado brasileiro a partir da coroação de Dom Pedro. Então aqui o nascimento da monarquia, o nascimento do Estado brasileiro, da nação brasileira, com uma série de símbolos aqui que
muito provavelmente vai ser bem analisado junto com vocês nas aulas de artes, tá? Pois bem, nem tudo era flores nesse primeiro reinado de Dom Pedro. Vocês podem ver ali na apostila, tá bem explicado lá e eu vou passar bem rapidinho aqui, que o primeiro movimento de contestação ao primeiro reinado, ele estourou em Pernambuco no ano de 1824, ficou conhecido como a Confederação do Equador. Esse movimento ele explode quando Dom Pedro ele nomeia um governador que é indesejado em Pernambuco, e ele insiste nessa nomeação, e essa revolta das províncias do norte e do nordeste que já estavam acumuladas acabam estourando numa luta entre as facções monarquistas, aquelas que apoiavam Dom Pedro, e os liberais republicanos. Esses liberais tomaram o poder ali no Pernambuco e tinham o objetivo de declarar uma república envolvendo todos os estados do Nordeste. Claro que a reação de Dom Pedro foi uma reação muito violenta, reagiu reprimindo os líderes daquela revolta e também assassinando os seus principais líderes. Um outro ponto de crise nesse primeiro reinado foi a Guerra Cisplatina, que se estendeu de 1825 até 1828 no atual território do Uruguai. Essa Guerra Cisplatina ela se deu por conta da posse desse território do Uruguai, que antes fazia parte do Império Brasileiro, mas aquele povo, o povo uruguaio, resolveu lutar contra o Império do Brasil para pedir a sua independência. Eles acabaram saindo vitoriosos, criando um novo país, criando o Uruguai. E essa guerra gerou muitos prejuízos, tanto prejuízos econômicos para Dom Pedro, quanto prejuízos militares, né? O exército acabou sendo muito insatisfeito contra Dom Pedro. Para piorar toda a situação, em 1826 acabou morrendo Dona Leopoldina. Havia muitas suspeitas de que Dom Pedro estava sempre maltratando ela, isso contribuiu para piorar o quadro de saúde que ela já vinha apresentando. Então, neste momento, a partir já de 1825, 1826, começa a se iniciar uma crise de estabilidade dentro do primeiro reinado. Essa crise externa vai se juntar a uma crise externa que começou ali no ano de 1826, quando também morreu Dom João VI, que é pai de Dom Pedro e rei de Portugal, o que acabou gerando uma crise sucessória em Portugal. Por quê? Com a morte de Dom João VI, acabou se iniciando uma disputa entre Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro, junto com Carlota Joaquina, que era viúva de Dom João, contra Dom Pedro aqui no Brasil e a sua irmã Isabel Maria, certo? Esses dois grupos, ambos começaram a reivindicar a coroa de Portugal. E isso era muito problemático para Dom Pedro, porque Dom Pedro era imperador do Brasil. Apesar de ter direitos sucessórios em Portugal, ele já era imperador de um território diferente, de um território que era independente de Portugal. Essa situação, ela chega a um acordo, né, uma espécie de acordo, que era casar Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro, com Maria da Glória, filha de Dom Pedro, portanto a sua sobrinha. Isso era muito comum nas cortes naquela época. No entanto, Dom Miguel não fica satisfeito com essa proposta e acaba assumindo o trono à força, e Dom Pedro se vê obrigado a reivindicar os seus direitos ao trono de Portugal. Isso começa a gerar um conflito entre Dom Pedro e os outros membros da sua família que estão reivindicando o trono de Portugal. E com essa situação de indecisão de Dom Pedro, se ele realmente quer assumir a coroa de Portugal, ou ele vai permanecer no Brasil, governando o Brasil, a partir de 1830 começa uma série de pressões, tanto internas quanto externas, contra Dom Pedro. A oposição liberal, ou seja, aqueles que queriam retirar poderes de Dom Pedro, começa a ganhar maioria dentro da Câmara. Os conflitos de rua começam a se tornar cada vez mais frequentes, principalmente no Rio de Janeiro, contra as medidas imperiais mais autoritárias, e ao longo de todo o ano de 1830, Dom Pedro vai se vendo cada vez mais sem saída, não sabendo se ele vai para Portugal para reivindicar os seus direitos ou se ele permanece no Brasil com toda aquela oposição contra ele. E a saída encontrada é a abdicação, ou seja, Dom Pedro abre mão do seu trono, da sua coroa aqui no Brasil, em nome do seu filho Pedro de Alcântara, o famoso Pedrinho. Tá? Então, só vendo algumas imagens, aqui mostra a repressão das tropas imperiais à Confederação do Equador.
uma imagem da Guerra Cisplatina, né, que no Uruguai é conhecida como a Guerra pela Independência, a guerra em que terminou com o desmembramento dessa região do Império do Brasil. E aqui, o futuro herdeiro do trono brasileiro, Pedro de Alcântara. É importante a gente lembrar aqui, no momento em que Dom Pedro abdica do trono, abdica da coroa brasileira, ele deixa no poder, deixa como herdeiro, o seu filho Pedro de Alcântara. No entanto, o Pedrinho ainda é menor de idade, ele não pode, pela Constituição do Império, assumir o governo do Brasil, né? Então, Dom Pedro, Pedro de Alcântara, o Pedrinho, ele permanece ali no Brasil, mas quem vai administrar para ele, quem vai administrar todo o Império Brasileiro, serão as regências, certo? Serão aqueles que vão reger o Império até que o príncipe chegue à sua maioridade. E, infelizmente, esse será o tema da nossa próxima aula, porque nós já vamos tendo que ficar por aqui. Não antes, sem fazer uma reflexão sobre algumas questões, né, que vão muito além do nosso conteúdo das nossas aulas. Primeira questão que eu queria deixar para vocês refletirem, então, quais são as consequências de uma independência que cria um Estado, ou seja, que implanta um governo, mas não cria uma nação, não cria uma identidade nacional a partir da qual todos os habitantes do Brasil possam se reconhecer? Outra questão é, como que o sistema político brasileiro influencia em sua relação com seus vizinhos latino-americanos? Essa é uma reflexão muito importante de nós fazermos. Por quê? Todos os vizinhos latino-americanos do Brasil eram repúblicas e o Brasil era uma monarquia. Então, desde sempre, desde esse momento, a desconfiança do restante da América Latina em relação ao Brasil, ela passa a ser muito grande e esse é um ponto importante para a gente refletir. E, finalmente, quais que são os modelos de Estado e nacionalidade seguidos pelo Brasil após a independência? O que eu estou querendo dizer? Quais são aqueles países nos quais o Brasil se espelha para construir a sua identidade, para construir a sua nação a partir do zero, né, para se desvincular de toda aquela herança portuguesa e criar uma nova nação? Então fica aí as questões para a gente refletir um pouquinho sobre esse conteúdo e acabar levando uma carga a mais de conhecimento. E hoje nós vamos ficando por aqui. Queria lembrar vocês que essas nossas aulas são sempre um recorte, então é muito importante que vocês busquem materiais complementares depois, resolvam exercícios, tirem as suas dúvidas com a gente lá no grupo do Facebook. Enfim, é muito importante vocês complementarem esse conteúdo que a gente trabalha aqui nas aulas. Na aula que vem, nós nos encontramos para continuar falando, agora sim, sobre o Brasil Império, o período das regências e das rebeliões regenciais, que vai ser o tema da unidade 9 da nossa apostila 2. Tá? Até lá, vocês resolvam os exercícios, confiram os materiais complementares em PDF, que está na descrição desse vídeo e também na pastinha do Drive. E, para finalizar com a nossa música de encerramento, nada mais justo do que nós deixarmos uma música um pouco mais otimista, né, com esse Brasil que está acabando de nascer como um país, como um estado independente, que é a música Aquarela do Brasil, uma composição de Ari Barroso e que agora vocês acompanham na versão de João Gilberto. Até mais e até semana que vem. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e tricolor,
para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá coco, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Meus versos, Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde eu amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro, Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba